20 de julho. Estou escrevendo quando ouvi a voz do Sr. Benedito. Mandei ele entrar. Ele conduziu o senhor do Centro Espírita Divino Mestre, localizado na Rua Oriental, que veio dar cartões para a gente buscar agasalho para as crianças. Dia 23. Fiquei tão contente que saí da cama com rapidez e expliquei aos senhores o que eu escrevo. Ia recomeçar a escrever quando o Adalberto chegou. Veio fazer uma cerca para mim, para evitar a entrada dos nortistas, que por qualquer motivo vem aborrecendo. Quando trabalhou na cerca, foi o Arnaldo, o Alberto, o Luiz, hóspede recente da favela, e o João da Dona Rosa. Comprar pinga e eu fiz caipirinha. Eu fiz almoço para eles. Era 1 hora quando eu ia recomeçar a escrever. O senhor Alexandre começou a bater na sua esposa. A Dona Rosa interviu. Ele dava pontapés no filho. Quando ele ia enforcar a Dona Nera, a Dona Rosa pediu socorro. Então o soldado Edson Fernandes foi pedir ao senhor Alexandre para não bater na sua esposa. Ele não obedeceu e ameaçou o soldado com uma peixeira. O Emerson Fernandes deu-lhe uns tapas. O Alexandre voou que nem balão impedido pelo vento. O soldado Edson mandou-me telefonar para a rádio patrulha. Eu fui avoando. Telefonei e voltei correndo. Quando chegaram na favela, a briga estava quente. O Alexandre xingava as crianças que iam olhar e avanços para o meu filho João. Destacava o soldado Edson querendo bater-lhe no rosto e dizendo-lhe: leva minha esposa para você. Mulher, depois que casa, é para suportar o marido. E eu não admito o soldado dentro da minha casa. Você está interessado na minha esposa? Assim que os favelados me viram, gritaram: cadê a polícia? Já telefonei. Em 5 minutos, a rádio patrulha apareceu. Eu e a Vera entramos no carro. A Vera começou a sorrir, achando delicioso andar de carro. Quando o povo da avenida me viram no rádio patrulha, gritaram: crime na favela! E correram na direção da favela. Entre as pessoas, o meu compadre José Nogueira. O José Carlos regressou do cinema e lhe contei o show do seu Alexandre. Ele disse-me que o Alexandre estava no ponto do bonde. Não acreditei. Será possível que a polícia ia soltar um homem tão turbulento que não respeita as crianças? Como eu já prevenia, não assustei quando ouvi a voz do Alexandre discutindo com a esposa do soldado Edson. Eu intervi, porque ela estava distante. Eu saí para procurar o bobo, que ele retirando o Alexandre de dentro da casa. Mas o Benedito já havia empurrado o Alexandre para fora. Ele entrou no seu barraco e fechou a porta. Estava tão bêbado que não podia parar de pé. Deitamos. Eu estava agitada e nervosa, porque queria passar o dia escrevendo. Custei dormir. Fiquei cansada de tanto correr para ir chamar o rádio patrulha. Despertei às 4 horas, com a voz do Alexandre, que estava maltratando sua esposa e xingando o soldado Edson. Dizia: aquele negro sujo me bateu, mas ele me paga, eu me vingo. Vendo que o Alexandre não parava de falar, eu fui na delegacia. O soldado que estava de plantão disse: favela é de morte. Disse-me que o Alexandre continua a perturbar para eu voltar às 6 horas. Voltei para a favela. E na rua, insultando, resolvi fazer café. Abri a janela e joguei um pouco d'água no Alexandre. Você chamou o rádio patrulha para mim, negra fedida, mas você me paga. 23 de julho. Deixei o leito às 7 horas. Estava indisposta. Graças a Deus, o Alexandre sossegou. Esquentei comida para os meninos e comecei a preparar para irmos no Centro Divino Mestre, para ganhar roupas para as crianças.
Quando o povo via as mulheres da favela nas ruas, perguntava se nós íamos no gabinete prestar declaração. Houve um conflito, respondi, e as mulheres sorriram. No Centro Divino Mestre, o Senhor Pinheiro nos recebeu sorrindo. Não havia preconceito nem distinção de classe. Eu ganhei 2 blusas de malha, uma para Vera e outra para o José Carlos. Quando nós íamos para o Centro Espírita Divino Mestre, o João ganhou um pullover. As palavras do Senhor Pinheiro reanimou-me. 25 de julho. Achei o dia bonito e alegre. Fui catando papel. 27 de julho. Esquentei a comida para os meninos e comecei a escrever. Procurei um lugar para escrever sossegada, mas aqui na favela não tem esses lugares. No sol eu sentia calor, na sombra eu sentia frio. Eu estava gritando com os cadernos na mão, quando ouvi vozes aleatórias. Fui ver o que era, percebi que era briga. Vi o Zé Polvinho correndo. Briga é um espetáculo para eles. Eu já estava tão habituada a ver brigas que já não me impressionam. E que haviam jogado fogo dentro do automóvel do senhor Mario Pelazzi. Queimou a chuteira, as meias e os tapetes do carro. Os meninos viu a fumaça do carro e foi avisá-los. Eu estava jogando futebol. 9 de junho. Eu saí. Quando eu estava catando papel, em frente à Bela Vista, eu tive um aviso que eu ia ter aborrecimento. Fiquei triste. Quando eu estava passando na rua, Pedro Vicente, um senhor, deu uma bexiga de borracha para Vera. Ela ficou contente e disse que ele ia pro céu. Quando nasceu a Vera, eu fiquei sozinha aqui na favela. Não apareceu uma mulher para lavar minhas roupas, olhar os meus filhos. Os meus filhos dormiam sujos. Eu fiquei na cama, pensando nos filhos, com medo deles irem brincar nas margens do rio. Depois do parto, a mulher não tem forças para erguer um braço. Depois do parto, eu fiquei numa posição incômoda, até quando Deus deu-me forças para ajeitar-me. Eu já estava deitada quando ouvi as vozes das crianças anunciando que estavam passando o cinema na rua. Não acreditei no que eu via. Resolvi ir ver. Era a secretária da saúde. Veio passar um filme para os favelados ver como é o que o caramujo transforma a doença anêmica. Para não usar as águas do rio, que as larvas desenvolvem-se nas águas, até a água que, em vez de nos auxiliar, nos contamina. Nem o ar que respiramos não é puro, porque jogam lixo aqui na favela. Mandam os favelados fazer mictórios. Mandaram os favelados fazer mictórios. 12 de junho. Eu deixei o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar na miséria que nos rodeia. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro, que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes que brilham, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores, que todas as qualidades. É preciso criar um ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui tomar água. Fiz o café e fui carregar água. Olhei o céu. A estrela d'alva já está no céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que sou feliz é quando eu resido nos castelos imaginários.
O tal Valdemar hoje agrediu o senhor Alexandre com uma enxada. As mulheres interviram. Eu fico admirada do senhor Alexandre temer o Valdemar, porque as mulheres resolutas na favela espancam o Valdemar com vassouras e chinelos. Mas quando alguém lhe teme, ele prevalece. 16 de junho. O José Carlos está melhor. Dei-lhe uma lavagem de alho e um chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher, mas fui obrigada a dar-lhe, porque atualmente a gente não se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivo. Lavar nas tinas, cozinhar com lenha. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe fica, é obediente, e o cabelo de branco é só deixar um movimento na cabeça e ele sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnação, eu quero voltar sempre preta. Um dia, um branco me disse: se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão. Mas nem o branco, nem o preto conhece sua origem. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sentir fome, e o negro também. A natureza não seleciona ninguém. 17 de junho. Passei a noite assim. Eu despertava e escrevia. Depois eu adormecia novamente. Às 5 da manhã, a Vera começou a vomitar. Eu dei-lhe um calmante. Ela dormiu. Quando a chuva passou, eu aproveitei para sair. Catei um saco de papel e recebi só 12 cruzeiros. Catei uns tomates e um pouco de alho e vim para casa correndo, porque a Vera está doente. Cheguei, ela estava dormindo. Com os meus ruídos, ela despertou. Disse estar com fome. Fui comprar leite e fiz um mingau para ela. Ela tomou e vomitou um verme. Depois levantou-se e andou um pouco, deitou-se outra vez. Eu fui no seu Manuel vender uns ferros para arranjar dinheiro. Eu estou nervosa, com medo de Vera piorar, porque o dinheiro que eu tenho não dá para pagar médico. Hoje eu estou rezando e pedindo a Deus para a Vera melhorar. 18 de junho. Hoje amanheceu chuveiro. A Vera ontem pôs 2 vermes pela boca. Está com febre. Hoje não vai ter aula, em homenagem ao príncipe do Japão. 19 de junho. A Vera ainda está doente. Ela disse-me que foi a lavagem de alho que eu dei-lhe que fez mal. Mas aqui na favela, várias crianças estão atacadas com verme. O José Carlos não queria ir para a escola porque está fazendo frio e ele não tem sapatos. Mas hoje é dia de exame. Ele foi. Eu fiquei com medo porque o frio está congelando. Mas o que hei de fazer? Eu saí e fui catar papel. Fui na dona Julita. Ela estava na feira. Passei na sapataria para pegar o papel. O saco estava pesado. Eu devia carregar o papel com 2 viagens, mas carreguei de uma vez, porque queria chegar em casa, porque a Vera está doente e sozinha. 20 de junho. Dei leite para a Vera.
O que eu sei é que o leite está sendo despesa extra e está prejudicando a minha minguada bolsa. Deitei a Vera e saí. Eu estou tão nervosa. Acho que se eu estivesse num campo de batalha, não ia sobrar ninguém com vida. Eu pensava nas roupas por lavar, na Vera. E se a doença fosse piorar? Eu não posso contar com o pai dela. Ele não conhece a Vera e nem a Vera conhece ele. Tudo na minha vida é fantástico. Pai não conhece filho, filho não conhece pai. Não tinha papéis nas ruas. E eu queria comprar um par de sapatos para a Vera. Segui catando papel. Ganhei 41 cruzeiros. Fiquei pensando na Vera, que ia bradar e chorar. Pois ela, não tem o que calçar, fica lamentando que não gosta de ser pobre. Penso, se a miséria revolta até as crianças. 23 de junho. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Os preços eram 24 e 28. Fiquei nervosa com a diferença dos preços. O açougueiro explicou-me que o bife é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem, que passa a existência no mato, se alimentando com vegetais. Gosta de sal que o homem não dá porque custa caro. Depois de morta é dividida, tabelada e selecionada, e morre quando o homem quer. Em vida dá dinheiro ao homem, e morta enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o barco que quer. Eu não sou branca, não tenho nada com essas desorganizações. Quando eu cheguei na favela, os meninos estavam brincando. Perguntei-lhes se alguém havia brigado com eles. Responderam-me que só a baiana, uma vizinha que tem 3 filhos, e que a Leila brigou com o Arnaldo, e que queria jogar a sua filha recém-nascida dentro do rio Tietê. E foram brigando até a rua do Porto. E a Leila jogou a criança no chão. A criança tem 2 meses. As mulheres queriam ir chamar a polícia para levar a menina no juizado. Eu estava cansada, deitei. Não tive coragem nem de trocar de roupa. 26 de junho. Ouvi os boatos que os fiscais vieram requerer que os favelados desocupem o terreno do estado, onde eles fizeram barracos sem ordem. Várias pessoas que tinham barracos aqui na favela transferiram-se para o terreno do estado, porque lá quando chove não há lama. Eles disseram que vão construir parque infantil. O que eu acho esquisito é que o terreno New Alvenaria. O terreno tinha alvenaria e foi desapropriado. E agora Zé Povinho está construindo barraco. 27 de junho. Hoje a Leila está embriagada. E eu fico pensando, como é que uma mulher que tem 2 filhas em idade terna pode embriagar-se até ficar inconsciente? 2 homens vieram nos braços. E se ela rolar na cama e esmagar a recém-nascida? O que eu acho interessante é quando alguém entra num bar ou empório, logo parece um que oferece pinga. Por que não oferece 1 quilo de arroz, feijão, doce, etc? Tem pessoas que na favela que dizem que eu quero ser uma coisa porque não bebo pinga. Eu sou sozinha, tenho 3 filhas. Se eu viciar no álcool, os meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isso, estou comentando uma tolice. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Para concluir, eu não bebo porque não gosto. E acabou-se. Eu prefiro empregar
o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você acha que eu estou agindo certamente, peço-te para dizer. Muito bem, Carolina. 30 de junho. Fiz café e fui buscar água. Ouvi um grito. Fui ver o que era. Era Odete brigando com seu companheiro. Ela dizia: Dona Carolina, vai chamar a polícia. Ele aconselhava para ficar quieta. Odete, você está grávida. Eles estavam atracados. Eu já estou na favela há 11 anos e tenho nojo de presenciar essas cenas. A Odete estava seminua, com os seios à mostra. Eles brigavam sem saber por quê que estão brigando. A vizinhança contou-me que Odete jogou água fervendo no seu companheiro. Hoje, vários homens não foram trabalhar. Coisa de segunda-feira. Parece que eles já estão cansados de trabalhar. 3 de junho. Eu estava escrevendo quando ouvi o meu vizinho Antônio Nascimento repreendendo meu filho José Carlos. Ele anda dizendo que vai bater no menino. Se fosse uma repreensão justa, mas a dele é implicância. Onde é que já se viu um homem de 48 anos desafiar uma criança de 9 para brigar? Mas Antônio Nascimento nasceu com os ideais ao avesso. A filha da Dirce morreu. Eram 2 gêmeas. Atualmente, ela tem tido partos duplos. O ano passado, morreu o casal de gêmeos, o menino num dia e a menina no outro. E agora, feneceu outra. Quando morre alguém aqui na favela, os malandros saem pelas ruas pedindo esmola para sepultar os que falecem. Embolsam o dinheiro e gastam na bebida. Os favelados estão comentando o retorno dos jogadores. 6 de junho. Despertei às 4h30 com a tosse de Neide. Percebi que aquela tosse não ia me deixar dormir. Levantei e dei-lhe um pouco de xarope, porque fiquei com dó. Ela era órfã de pai. Quando o pai estava doente, a mãe deixou-as. São 3 filhas. A mãe da Neide é uma desalmada. Não prestou para tratar o esposo enfermo e nem para criar as filhas, que ficaram aos cuidados dos avós. Esquentei arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parecia que eu vinha ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade. Estendi as roupas para quarar. Ao meu lado estava a mulher do nortista que dormia com a mulher do Xó. Estava nervosa. A favela tanto. Estava nervosa e falava tanto. Parecia que tem a língua elétrica. Parecia o Carlos Lacerda quando fala do Getúlio. Diziam que ela era quem lavava as roupas da mulher do show. E o seu esposo é quem lhe dava o dinheiro para ela lhe pagar. É 5h30. O Frei Luiz está chegando para passar o cinema aqui na favela. Já puseram a tela e os favelados estão presentes. As pessoas de alvenaria que residem perto da favela diz que não sabem como as pessoas de cultura dão atenção ao povo da favela. As crianças da favela bradam quando inicia o cinema, representando trecho na Bíblia, o nascimento de Cristo. Chegou o carro capela com o Frei Luiz, um vigário que é útil aos favelados. Quando passa uma tela, o Frei explica. Quando passou os Reis Magos, o Frei explicou que a dominação mago é porque eles liam a sorte das pessoas nas estrelas. E se alguém sabia o nome dos reis, que um é muito conhecido e chamava Baltazar.
e o outro Pelé, respondeu um moleque. Todos riram. Chegou o caminhão com os jogadores na hora que o padre estava rezando. Resolvi tomar parte no coro. Os meus filhos chegaram do cinema e eu fui dar jantar para eles. A Vera estava contente e contava as travessuras do José Carlos. O João perdeu os 11 cruzeiros que lhe dei para ir ao Rialdo. Ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela, e algum deles já sabendo bater carteira. Dia 1 de julho. Eu percebo que se esse diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que quando me vê passar, sai da janela e fecha as portas. Esse gesto não me ofende. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei-me, porque ele não gosta que pegue. Quando descarregam os caminhões, os tomates caem no solo, e quando os caminhões saem, esmagam-os. Mas a humanidade é assim, prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele afastou-se, fui pegar uns tomates. Depois, fui catar mais papel. Encontrei o Sansão, o carteiro. Ele andou não cortando os cabelos. Está com os olhos vermelhos. Pensei, será que ele chorou ou vontade de fumar? Ou está com fome? Coisas tão comuns aqui no Brasil. Fitei o seu uniforme descolorado. O senhor Kubitschek, que aprecia pompas, deveria dar aos carteiros um uniforme. Ele olhou-me com o meu saco de papel. Percebi que ele confia em mim. As pessoas sem apoio, igual aos carteiros, quando encontram alguém que condói-se deles, reanimam o espírito. Eu não gosto do Kubitschek, um homem que tem um nome esquisito e que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. O baiano, esposo da dona Zefa, é meu vizinho, e veio queixar-se que o José Carlos lhe aborreceu. O que eu sei é que com tantos baianos nas favelas, os favelados veteranos estão mudando-se. Eles querem ser superiores pela força. Para ficar livre deles, os favelados fazem um sacrifício e compram um terreno e zarpam-se. Eu disse-lhe, teus filhos também aborrecem-me. Abre as minhas gavetas e o que eles encontram carregam. Ah, eu não sabia. E nem ia saber, porque eu não faço reclamação de criança, porque gosto de crianças. Aqui residia uma nortista, que é costureira. Eu gostava muito dela, lhe favorecia no que eu podia. Um dia, meu filho José Carlos estava brincando perto da casa dela, e ela jogou-lhe água. No outro dia, veio um caminhão jogar abacaxi podre aqui na favela, e eu perguntei a ela por que havia jogado água no meu filho. Eu joguei água fria, mas se ele me aborrecer outra vez, eu quero jogar água quente com soda para ele não enxergar mais e não aborrecer mais ninguém. A minha simpatia pela dona Chiquita arrefeceu. No outro dia, a dona Chiquita veio perguntar-me se eu queria brigar com ela, que ela ia buscar a peixeira. Não lhe dei confiança. 8 de julho. Eu estava indisposta. Deitei cedo. Despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos os favelados ao mesmo tempo e eram muitas vozes reunidas, vozes de todos os tipos. Eu fiquei levantando para pedir-lhe que deixasse o povo dormir, mas percebi que ia perder tempo. Eles estavam alcoolizados. A Leila deu o seu show. E os seus gritos não deixavam os vizinhos dormir. Às 4 horas comecei a escrever. Quando eu desperto, custo adormecer. Fico pensando na vida aturdida. Eu penso nas palavras do Frei Luís, que nos dias para sermos humildes. Penso, se o Frei Luís fosse casado e tivesse filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver o Frei Luís ser humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei viesse
visse os seus filhos comendo gêneros deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. Mandei o João comprar 10 reais de queijo. Ele encontrou-se com o Adalberto e disse-lhe para ele vir falar comigo, e que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um cantinho para eu escrever e guardar meus livros. Eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também está catando papel. Ele vende papel e compra pinga e bebe. Depois senta e chora, em silêncio. Eu estava com tanto sono que não podia andar. A dona Anita deu-me doces e ganhei só 23 reais. Não, euros. Eu não sei qual é a moeda dessa época. É 23 cruzeiros. Euros. Quando eu cheguei na favela, o João estava lendo gibi, comentando que os homens beberam 14 litros de pinga, e a Leila insultou um jovem, e ele espancou-a. Lhe jangou no solo e lhe deu pontapés no rosto. O ato é selvagem, mas a Leila, quando bebe, irrita as pessoas. Ela só apanhou até do Chuclé, um preto bom que residia aqui na favela. Ele não queria espancá-la, mas ela desclassificou-lhe demais. Ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe 2 dentes. E por isso o apelido dele aqui na favela é Dentista. A Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina. Hoje é dia das choronas. Aqui reside uma nortista que bebe torra a paciência. O filho da nortista arranjou uma namorada, uma mulher que pode ser a sua avó. A futura esposa veio residir com a mãe. Quando a velha bebe, fica aborrecendo e discutem, e a velha não lhe dava sossego. Ele fugiu com a mulher, e a velha está chorando. Quer o retorno do filho. E 5 horas, José Carlos chegou. Vou trocá-lo para ir na casa Gouveia, comprar um par de sapatos para ele. Na casa Gouveia, ele escolheu o sapato de 159. O senhor Gouveia deixou por 150. Ele estava contente. E olha, as pessoas que passam para ver estão notando seus sapatos novos. Quando eu cheguei na favela, encontrei com o senhor Francisco. Ele emprestou-me a carrocinha e fui buscar as tábuas. Levei a Vera dentro da carrocinha. O José Carlos e o Ninho. Para ir foi fácil. A carrocinha deslizava no asfalto, como se fosse automática. Coloquei as madeiras de vários modos. Ora ficassem diante, ora traseira. Percebi que precisava ter em 2 vezes. O que é preciso fazer, eu faço sem achar que é sacrifício. Na rua Araguaia, com a rua Canindé, tem muita lama, e eu encontrei dificuldade, porque estava descalça e os meus pés deslizavam na lama. Não havia possibilidade de firmar o pé. Eu escorregava. Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim. Disse-me para eu ajeitar as tábuas. Agradeci e segui. No ponto do bonde, as tábuas escorregaram da carrocinha. E o José Carlos, vendo a minha luta, disse-me: Por que a senhora não casou-se? Agora a senhora tinha um homem para ajudar. Dei graças a Deus quando cheguei na favela. Uma senhora estava esperando-me. Disse-me que João machucando a sua filha. Ela disse-me que seu filho tentou violentar a sua filha.
Ela disse que meu filho tentou violentar a sua filha, de 2 anos, e que ela ia dar parte no juiz. Se ele fez isso, quem há de interná-lo sou eu. Chorei. Dei o José Carlos e saí com o João. Fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo. Preciso retirá-lo da rua, porque agora tudo que aparece de mal vão dizer que foi ele. Fui no juizado. O doutor que estava de plantão disse que eu voltar dia 10, que no dia 9 era feriado. Saí do juizado e fui tomar o bonde, por ser mais barato. No ponto do bonde, o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco. Quando cheguei na favela, era meia-noite. Eu estava nervosa. 9 de julho. Tive um sonho agitado. Eu estava tão nervosa que se eu tivesse asas, eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado esses filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer-me que 2 meninos do juiz estavam vagabundando aqui na favela. Fui ver. Estavam com roupas amarelas, descalços e sem camisa. Só um com aquele blusão em cima da pele. Eles estavam desorientados. Perguntei se queriam café. Responderam que não. Eu entrei e fui me preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio perguntar se eu podia arranjar umas roupas para os meninos. Vai chamá-los. Ele foi e voltou com os meninos. Um era mulato, claro, um rosto feio, um narigão. O outro era branco, bonito. Contaram-me os horrores do juizado, que passaram fome, e frio. Perguntaram se eu podia arranjar-lhes umas camisas. Deles as camisas e as calças. Perguntei-lhe os nomes. O mulato é Antônio e o branco, Nelson. Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falava que residia na Vila Maria e que tem mãe. Aconselharam meu filho para ser bom para mim, que os filhos estão melhor com as mães, que as coisas melhores do mundo é as mães. Eles pegaram as roupas que eu dei-lhes. A calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos. Quando eles saíram, olharam o número do meu barracão e pediu-me para não internar o João, que a comida é deficiente, que eles eram obrigados a lavar louça, que se uma criança jogar fora o resto de comida do lixo, que eles obrigam a criança a catar e comer. Os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João, porque ele tem apetite. O que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram o meu nome e saíram sorrindo para mim. Penso, por que será que os meninos que fogem do juizado vêm difamando a organização? Percebi que no juizado as crianças degradam a moral. Os juízes não têm capacidade para fornecer o caráter das crianças. O que é que lhes falta? Interesse pelos infelizes ou verba do Estado? Em 1952, eu procurava ingressar na Vera Eunice e fui no juizado falar com o Dr. Nascimento se havia possibilidade de internar meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o abrigo, que iam sair ladrões. Fiquei horrorizada ouvindo um juiz dizer isso. Quando existia a saudosa rua Itaboca, eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do
meretrício, quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava: onde vocês foram criadas? No abrigo de menores. Vocês sabem ler? Não. Por quê? Você é padre? Eu pensava: a interrogação. Elas não sabem ler, nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conhecem minuciosamente e pode lecionar dar diploma é pornografia. Pobres órfãos do juizado. Fui catar papel. Estava indisposta. O povo da rua percebe quando estou triste. Ganhei 36. Voltei. Não conversei com ninguém. Estou sem ação com a vida. Começo a achar que minha vida insípida e longa demais. Hoje, o sol não saiu. O dia está triste igual a minha alma. Deixei o João fechado estudando. Disse-lhe que homem que erra está vacinado na opinião pública. O que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boa notícia deste ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores. Temos os professores de escândalos: a Leila, a Meire, a Zefa, a Patita e a Deolina. Quando eu chego na favela, encontro um nortista que está com uma peixeira procurando meu filho. Quando me viu, não disse nada, mas eu conversei com ele. Ouvi as mulheres no depósito dizer que o senhor João, da Rua do Porto, faleceu e que ficou 2 dias aguardando recursos para ser sepultado. Eu ia vê-lo, mas comecei a sentir indisposição e resolvi deitar um pouco. Já faz uns 2 anos que eu não deito durante o dia. Penso no senhor João, que está há tempos doente. Paralisia. Ele dizia que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela sua esposa, que a vida sem doença já era dura de conduzir. A sua esposa, Dona Angelina, é quem trabalhava para os dois. Ela tinha o auxílio das vicentinas, mas fizeram tanta intriga e as vicentinas deixou de auxiliar. Injustiça. Eu dormi um pouco. Depois comecei a escrever. A Dona Alice deu-me um prato de sopa. O dia que eu mudar da favela, vou acender uma vela para São Sebastião. Ouço a Deolina brigando com sua esposa. Eles eram amasiados e as vicentinas aconselhou-os a casar. Ele bebeu muito e ela o dobro. Ela disse que seu estômago não aceita café da manhã, que se beber vomita. De manhã ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo. É nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo. Ela foi chamar o rádio patrulha, porque ambos estavam com a cabeça quebrada. A sogra também bebe e forma o trio mais escandaloso da Rua C. Eu guardei as roupas dos meninos dos juizados para comprovante. Fiquei horrorizada com o cheiro de suor e achei desmazê-lo. 11 de junho. Deixei o leito às 5h30. Já estava cansada de escrever e com sono. Mas aqui na favela não se pode dormir, porque os barracões são unidos. E a Neide tosse muito e desperta-me. Fui buscar água e a fila já estava enorme. Que coisa horrível é ficar na torneira. Sai briga ou alguém quer saber a vida do outro. Ao redor da torneira amanhece cheiro de bosta. E quem limpa sou eu, porque as outras não interessam. Quando cheguei na favela, estava disposta e com dor nas pernas. A minha enfermidade é física e moral.
14 de junho. Passei o dia deitada por estar com febre e dor nas pernas. Não tinha dinheiro, mas havia deixado uns ferros lá no Sr. Manuel. Mandei o José Carlos ir pesar e receber. Ganhou 22 cruzeiros. Comprei 5 de pão e 5 de açúcar. E comprimidos. Levantei só para preparar as refeições. Passei o dia deitada. O José Carlos ouviu a Florência dizer que eu pareço louca, que escrevo e não ganho nada. 16 de julho. Não havia papel nas ruas. Passei no frigorífico. Haviam jogado muita linguiça no lixo. Separei as que não estavam estragadas. Eu não quero enfraquecer e não posso comprar. E tenho um apetite de leão. Estou recorrendo ao lixo. 18 de junho. Saí e fui catar papel. Ouvi as mulheres lamentando com lágrimas nos olhos, que não mais aguentam o custo de vida. Levei João para evitar encrencas. Passei na barraca do jornal na Avenida Tiradentes e parei para conversar com os senhores e com o joalheiro. Cheguei na favela, era 12h30. O Durvalino passou com um pedaço de carne na mão. Parou para brincar com a Neide e começou a falar de bobo, que ele não presta e vai ser um péssimo esposo. Deu um pedaço de carne para a dona Aparecida. 28 de julho. Deixei o João e levei só a Vera e o José Carlos. Eu estava tão triste, com vontade de suicidar. Hoje em dia, quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado um herói. O verso preferido era esse. Ouço o povo dizer: o Adhemar tem muito dinheiro. Não tem direito de enriquecer. Quem é nacional? Quem é brasileiro? Bem, vamos deixar o Dr. Adhemar em paz, porque ele está com a vida mansa. Não passa fome. Não come nas latas de lixo igual os pobres. Quando eu ia na residência do Dr. Adhemar, encontrei um senhor que deu-me este cartão. Edmilson Marreira Marcos. Estava tão bem vestido que atraiu os olhares. Disse-me que pretendia incluir-se na política. Perguntei-lhe: quais são suas pretensões na política? Quero ficar rico igual ao Adhemar. Fiquei horrorizada. Ninguém jamais apresentou amor patriótico. Ninguém mais apresenta amor patriótico. Quando passei no frigorífico, encontrei a Dona Maria do José Bento, que disse-me: se a gente não cantar um pouco, vamos acabar ficando loucos. Só Deus pode ter dó de nós, os pobres. Ensinei-lhe a cantar. Ensinei-lhe a catar os alhos. E eu catei um pouco de carvão. Despedi da Dona Maria e segui. Encontrei com a Dona Nenê, a diretora da escola municipal, professora do meu filho João José. Disse-lhe que ando muito nervosa e que tem horas que eu penso em suicidar. Ela disse-me para eu acalmar e disse-lhe que tem dias que eu não tenho vontade nada para os meus Disse-lhe que tem dias que eu não tenho nada para os meus filhos comer. 31 de junho. Acendi o fogo e fui buscar água. Mandei o João Carlos buscar 6 de arroz. Mandei o João Carlos buscar 6 de açúcar. O Luiz, que fez a cerca para mim, entrou e sentou-se. Eu lhe disse que ia sair
e quando saio, gosto de deixar os meus filhos sozinhos. Eu saí correndo e fui catar papel. Havia pouco papel nas ruas. Eu já estou aborrecida de catar papel, porque quando eu chego no depósito, tem a Cecília, que trabalha lá e é muito bruta. E justamente eu me finjo não ouvir. Diz que sou fedida. Dia 27, a Cecília não deixou o José Carlos ir no mitório. A Cecília é tão bruta que sua presença afasta o dono do depósito. Hoje, eu não estou nervosa, estou triste, porque eu penso as coisas de um jeito e correm de outro. O Antônio Nascimento, que residia aqui na favela, mudou-se, e a sua companheira. Eles estavam mal colocados aqui na favela. Ninguém apreciava eles aqui na favela, porque ele abandonou os 4 filhos, e ela os 3. 7 crianças sofreram por causa dos pais. O que ela lucrou deixando os filhos, esposo, o que ela lucrou deixando seu esposo e os filhos? Largou um homem calçado e pegou outro descalço. 1 de agosto. A assistência estava chegando. Vim examinar o português que vende doces. Dia 28 de julho, eu fui visitá-lo. Ele queria uma assistência. Aludiam que ele não paga IAPTC e não vinham. Quando cheguei na favela, fui visitá-lo. Ela estava gemendo e tinha 2 senhoras portuguesas que lhe visitavam. Perguntei-lhes se estava melhor. Disse-me que não. A portuguesa perguntou-me: "O que é que a senhora faz?" Eu cato papel, ferro e nas horas vagas escrevo. Ela disse-me com a voz mais serena que já ouvi até hoje: "A senhora vai cuidar da sua vida?" 2 de agosto. Vesti os meninos que foram para a escola. E saí e fui girar para arrancar dinheiro. Passei no frigorífico. Peguei os ossos. As mulheres vasculham um lixo procurando carne para comer. E elas dizem que é carne para os cachorros. Até eu digo que é para os cachorros.